Meus prezados irmãos, boa noite a todos. Pedimos a todos a gentileza de desligarem os celulares ou colocarem em modo silencioso, para que não ocorra nenhum transtorno durante a reunião. Nesse instante, ao iniciarmos a nossa reunião de estudos, elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, bem como a Jesus, nosso Mestre amado e querido amigo, agradecendo ao alto a oportunidade de estarmos reunidos nessa casa, em nome de nosso Mestre Jesus, com o propósito de estudarmos e aprendermos o seu bendito Evangelho. Te agradecemos, Mestre, por mais uma oportunidade de esclarecimento, na qual, além de nos esclarecermos, de nos iluminarmos, sempre recebemos nessa casa bênçãos generosas que nos beneficiam a saúde física, nos trazem harmonia aos pensamentos, equilíbrio à nossa mente, ao nosso corpo, e bênçãos de toda ordem que muitas vezes a gente não pode perceber. Senhor, queremos rogar ao Senhor que abençoe e ampare os nossos lares, nossos entes queridos, que o nosso estudo de hoje seja bastante proveitoso e instrutivo e que novas oportunidades como essa nos sejam concedidas em outros dias, nessa casa querida, ou em outros centros sérios onde houver estudo, aprendizado do Evangelho, como um fator de crescimento para todos nós. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas. Livra-nos do mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a reunião de estudos evangélicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje estão programados aqui para o nosso estudo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, em seu item 3º, que tem como o capítulo, o título dele é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós temos estudado ao longo aqui do mês de fevereiro, e o subtítulo que vai ser estudado hoje é Preservar-se da Avareza. É uma citação do Evangelho de Lucas, em seu capítulo 12, dos versículos 13 a 21, que nos diz assim: Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola: Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: Que hei de fazer? Eu já não tenho lugar onde possa encerrar tudo que vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus ao mesmo tempo disse ao homem: Que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste?
É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. No livro dos Espíritos, nós temos a pergunta de número 717, que nos diz, que foi formulada por Kardec da seguinte maneira: que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Resposta: ouvidam, esquecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Observação de Kardec: nada tem de absoluto limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que os selvagens desconhecem, e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Hoje nós vamos ter, colaborando conosco nos comentários, o Sr. Evandro e a Dona Luzia. A gente passa a palavra ao Sr. Evandro para que dê início. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. Meus irmãos, conforme foi informado, foi lido nos registros de São Lucas, certa feita eu adverti um homem que o havia interpelado no meio das muitas pessoas sobre a divisão de uma herança. Jesus, na mesma hora, aproveitou o momento para deixar um ensinamento eterno a todos aqueles que ali se encontravam e a todos nós pela eternidade, e que não veio para dividir bens terrenos, que a sua preocupação não era com bens materiais. Em várias ocasiões, ele deixou claro que viera para ensinar e fortalecer na humanidade os patrimônios eternos do Espírito, que a sua única preocupação era com a nossa evolução. Em seguida contou a parábola do avareza, a parábola do avarento, como também é conhecida, na qual consta que Deus, observando que um fazendeiro muito rico estava deslumbrado com a fartura que suas terras iriam produzir na próxima colheita, e observando que o que iria ser colhido não caberia nos seus celeiros, pensava em derrubar os que ele tinha e construir outros maiores, com o objetivo de guardar toda a safra que havia de ser colhida, somente para a sua satisfação e a satisfação do seu orgulho. Deus, observando a sua atitude, disse: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. De que lhe servirá o que acumulaste? Em seguida, Jesus fez uma advertência a todos que ali se encontravam, afirmando: isso é o que acontece com aquele que acumula tesouros para si próprio e não é rico diante de Deus. Meus irmãos, se numa vida longa e feliz
dependesse dos bens materiais ou do acúmulo de fortuna que cada um possuísse, seria até justificável que o homem procurasse se empenhar para acumular bens materiais a qualquer custo. Ou seja, se a felicidade de cada pessoa tivesse uma relação direta com as riquezas, seria até compreensível que o homem buscasse os maiores esforços para adquirir a maior quantidade possível de bens materiais. Mas o fato indiscutível é que a nossa vida e a nossa felicidade não dependem dos bens que nós conseguimos guardar durante a nossa encarnação. Essa passagem é um ensinamento que nos mostra a imensa capacidade de Jesus como a maior inteligência que pisou no nosso planeta e como governador da Terra, governador espiritual da onde nós vivemos. Nesta simples passagem ele deixou um belíssimo ensinamento. Tende o cuidado de vos prevenir contra a avareza, pois seja qual for a abundância que o homem se encontre, a sua vida não consiste nos bens que ele possui. Aquele que acumula tesouros para si próprio não é rico diante de Deus. Jesus nos fez essa advertência porque vivemos em um mundo movido pelo dinheiro, pelas posses e pelo poder. A maior aspiração de muitos é ficar extremamente ricos e de preferência rapidamente, com o menor esforço possível, para usufruir das coisas materiais. Infelizmente, ao longo dessa caminhada, nem sempre com ética, que vai se deixando para trás certos valores simples e saudáveis e se apegando às coisas supérfluas, fantasiosas, que nos afastam do verdadeiro objetivo da criação. E pior, coisas que levam muitos a falir moralmente, como também a perder a saúde física, mental e espiritual. Isso, irmão X deixa claro para nós, numa lição que ele extraiu dos arquivos da espiritualidade, do livro Relatos da Vida, nos enviado através de Francisco Cândido Xavier, que tem o título de Avarentos, é a lição número 9, em que ele nos conta que triste pai desencarnado compareceu na sala de reunião no plano espiritual e rogou ao nobre instrutor que presidia costumeira reunião: devotado amigo, tenho ainda na terra 2 filhos adultos e suplico autorização de amparar um deles, que me parece à beira de uma queda que não demora a acontecer. E ante a bondosa expressão do emissário divino, o pai continuou: ignorante dos princípios de causa e efeito, meu Leocádio ajuntou milhões, fazendo-se proprietário de imensa fortuna. É um sovina infeliz a movimentar-se entre cofres recheados, contas bancárias
preciosidades e joias. Coração antes generoso, vejo nele agora uma criatura cruel. Em casa, transformou-se em um alucinado e perdeu o juízo. Esqueceu-se de que a esposa merece carinho e que os filhos, ainda jovens, precisam educação. Se reclamam, dá-lhes dinheiro farto, para que não lhe perturbe os pensamentos que estão sempre presos ao ganho fácil. Não consegue mentalizar outra coisa que não seja fazendas e terras, moedas e cadernetas bancárias. E ao mesmo tempo que mostra fartura exagerada junto à família, fora do ambiente doméstico não dá um tostão a ninguém. É um carrasco dos empregados, desconfiando de tudo. Nos favores que presta, cobra altos valores e nas compras que realiza, pechincha tudo. Em matéria de fé religiosa, aceita qualquer interpretação, desde que ninguém lhe censure o desvairado apego ao dinheiro. Incomodado diante do silêncio com que era observado, completou: bondoso representante divino, peço permissão para seguir, passo a passo, o meu pobre filho, que a paixão do dinheiro transfigurou em alienado mental. E por que o pai se rompesse em pranto, chocado pela emoção, perguntou-lhe o mentor: se te pronuncias na condição de pai de 2 filhos, é natural que me digas sobre o outro. O outro, disse o interessado, demonstrando larga esperança. O outro é levino, caráter íntegro, sem manchas. Desde a mocidade é um gênio. Há precisamente 40 anos, não tem outra preocupação que não seja estudar os filósofos e os cientistas da humanidade. Vive cercado de livros e documentos de milenária importância. Lê Platão no grego e decifra os códigos egípcios com uma habilidade de fazer inveja. Conhece as religiões com admirável senso crítico e responde com precisão a todas as consultas que lhe são feitas. Diante da pausa que surgiu, o emissário da esfera superior indagou: que fazer-lhe com tamanha capacidade e cultura? Meu filho é autossuficiente, não depende de ninguém, informou o genitor, orgulhoso e tranquilo. E o ajuste continuou: é professor com muitos discípulos? Ele não se trata de um professor, mas de um sábio. Então ele deve ensinar o que sabe a quem necessita alfabetizar? Ele não necessita trabalhar para o próprio sustento, respondeu o pai. Então ele deve colaborar nas atividades de alguma instituição de beneficência? Sinceramente, não. Ele guarda para si mesmo a cultura que adquiriu
para evitar complicações com o povo ignorante. Não escreve nem fala em público para instruir os semelhantes e consolá-los? Perguntou o mentor espiritual. De maneira alguma. Não se anima a descer da altura intelectual em que vive para se nivelar as criaturas de baixo nível. Vive só para não ser incompreendido. O representante da excelsa justiça meditou alguns momentos e, como quem não podia perder tempo, resumiu o conselho afirmando: repense a sua solicitação, meu amigo. Ambos os teus filhos são avarentos, necessitados do socorro divino. Entretanto, o usuário, escravizado pelo ouro, surpreende no próprio dinheiro uma excitante aprovação e ao trabalho. Ainda que deseje repousar na fartura que possui, não encontrará na fartura material senão motivo a incessantes suplícios e sofrimento. Conhecerá, quando menos espera, a verdade, por conviver com a falsidade, o fingimento e a arrogância. Estará em luta constante para assegurar a fortuna que amontoou, sofrendo aflição e desconfiança entre os melhores amigos. E tão logo desencarne, experimentará desilusões terríveis, sendo seguido pelas cobranças de supostos amigos e familiares com quem ele se envolveu. Desencantado e sofrendo pelas suas ações, ele próprio suplicará a reencarnação apressadamente, a fim de esquecer os antigos enganos e reparar os próprios erros. Mas, quanto ao teu filho, supostamente sábio, ele é um sovina da alma, ameaçado de solidão e desequilíbrio por muitos séculos, de vez que atravessou os dias sem proveito para ninguém. Isolado no orgulho e na vaidade, fugiu da obrigação de servir e viver. Ele lembra um poço de águas ricas e cristalinas, que por ficar isolado e inútil, acaba cheio de vermes e podridão em si mesmo. E ante o Pai assombrado, o juiz terminou: ampara o teu filho atormentado na terra, pela usura da posse. No entanto, não te esqueças de que é a avareza da inteligência que enlouquece o outro. E isto é muito pior. Meus irmãos, essa lição é uma lição que nos mostra as duras faces da avareza. Ela ataca por todos os lados. Vemos na lição que o pai acreditava que quem precisava de ajuda era o avarento do dinheiro, mas na realidade era o outro que precisava ser ajudado, o outro que era considerado o filho sábio. Isso porque o avarento do dinheiro, apesar de ser avarento, ele era um trabalhador e convivia com muitas pessoas na sociedade, enquanto o outro, o sábio,
vivia isolado e iria ser cobrado pela solidão, pelo desprezo, pelo orgulho e pela vaidade. O avarento só pensa em si, e por isso mesmo já é um sofredor por viver longe da sociedade e da convivência com as outras pessoas. Ou seja, já se punindo a si mesmo. É por isso que a doutrina espírita nos adverte. Nas mais diferentes regiões do nosso planeta, respiram homens inquietos pela posse materiais, ansiosos pela riqueza temporária, dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir, porque no anseio de reter vastos patrimônios materiais, o indivíduo se multiplica em atividades que geralmente são marcadas pela ambição e pela avareza. É por isso que devemos, desde agora, cuidar para que a nossa vida seja um exercício contínuo de desapego. Desapegarmos das coisas materiais, para não ficarmos perdendo noites de sono e até de saúde. Desapegarmos da vaidade, do orgulho e, sobretudo, das pessoas que nos trazem problemas. Desapegarmos do ódio e da mágoa que tiram a nossa paz e que trazemos conosco de outras vidas. Emmanuel, comentando sobre esse assunto, ele nos fala: o homem poderá juntar grande quantidade de dinheiro, poderá exercer forte e extensa autoridade através de títulos e diplomas, poderá dispor de muitas propriedades, mas apesar da riqueza amoedada, dos títulos, dos diplomas e das propriedades numerosas, o homem não será identificado por Deus pelos tesouros materiais ajuntados, mas sim pelo valor de suas realizações e pelas obras deixadas em torno dos seus próprios passos. Daí a advertência do Espírito Pascal, no item 9 desse mesmo capítulo, nos advertindo: o homem possui de sua plena propriedade só aquilo que lhe é dado levar desse mundo. Do que ele encontra ao nascer e deixa ao partir, goza ele o direito de usufruir enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, tudo que usou enquanto esteve encarnado, as riquezas, as propriedades e os títulos que era para ele motivo de orgulho, aqui permanece. Que é então que ele possui ao regressar à pátria espiritual, de onde veio? Somente o que lhe será útil ao regressar: a inteligência, os conhecimentos elevados e as qualidades morais da alma. Ninguém, quando ele regressar, lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Mas lhe perguntarão: que trazes contigo? Quais são as suas qualidades morais? És rico dessas qualidades? Um lugar de alegria e de felicidade te espera. Ou seja, depende de cada um de nós ser mais rico ao partir do que ao chegar.
porque nós seremos avaliados de acordo com as nossas obras, de acordo com a nossa evolução espiritual, de acordo com as nossas ações e as nossas qualidades morais. Nosso sentimento e nossas virtudes são os nossos patrimônios eternos. Podemos citar como exemplo o amor ao próximo, o perdão, a caridade, a humildade, a honestidade, tantos valores que estão à nossa disposição. Estes são os verdadeiros patrimônios do Espírito que nós carregamos conosco eternamente. Que Deus nos abençoe e nos ampare a todos. Passamos a palavra a Dona Luzia. Boa noite a todos. Vamos dar então continuidade, pedindo aqui a Jesus que continue nos inspirando nas reflexões dessa noite. Bom, como já foi lido e explicado, nós estamos estudando o capítulo 16, do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E no item 3, que é motivo de estudo dessa noite, nós temos uma passagem de Jesus que está nos apontamentos de Lucas, capítulo 12, versículo 13 e 21, que traz como título Preservar-se da avareza. O Evangelho já nos trouxe bastante elementos para que a gente possa refletir segundo a ótica espírita. O Espiritismo, ele vem nos trazer elementos firmes, claros, lógicos, para que a gente possa entender os ensinamentos de Jesus. Bom, nós vamos aqui então finalizando o nosso tempo de estudo, que é a segunda parte, e vamos tentar também, pela ótica espírita, trazer mais alguns elementos para a nossa reflexão. E hoje eu vou pedir ajuda ao Emmanuel. Ele vai numa passagem do livro, capítulo 165, no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele vai falar conosco sobre os bens externos, bens exteriores. E ele vai então nos ajudar nessa reflexão. O capítulo do livro tem como título Bens Externos. Bom, nós precisamos ter noção do que seja bem externo. Nós temos os bens internos, que são aqueles que pertencem à nossa alma, ao nosso espírito, aqueles que construímos através da nossa atividade, dos nossos trabalhos, dos nossos esforços. E temos os bens externos, bens que nos são trazidos através de Deus, por meio da bondade, da misericórdia infinita, que ao nos colocar encarnados numa terra material, nos provê de bens, para que nós possamos agir, criar e construir a nossa perfeição espiritual através deste trabalho constante, onde nós somos plantados por Ele, somos colocados por Ele. Emmanuel, então, meus irmãos, nesse apontamento de Lucas, no capítulo 12, versículo 13 e 21, que está aqui no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós observamos Jesus com a sua passagem, com o seu ensinamento, nos alertando com relação ao apego às coisas da terra, às coisas materiais, O que Jesus quer nos dizer ali? Ele quer nos mostrar
que a nossa relação com os bens externos deve ser uma relação harmoniosa, uma relação livre, sem nos tornar presos, a grilhões que nos tornam escravos desses bens. Então, sem nos deixar prender por esses bens, nos tornando assim escravos deles. Ou seja, Jesus, com essa passagem da parábola do rico insensato, ele quer dizer para nós, ou do rico avarento, como usar esses bens externos sem nos envolver com os excessos, que o apego a esses bens nos trará. Então, quando nós utilizamos de um bem recebido e não usamos o excesso em esse bem, nós então não seremos considerados criaturas avarentas, criaturas gananciosas, criaturas ambiciosas, mas sim criaturas criteriosas que utilizam esses bens recebidos de Deus, que podem ser bens materiais, através da nossa saúde, do nosso esforço, e também as bênçãos, a bênção da saúde, a bênção da inteligência, a bênção da sabedoria. Tudo isso Deus nos provê. E muitos de nós trazemos em excesso às vezes. Então nós consideramos como bens externos tudo isso, inclusive o nosso próprio corpo. O nosso corpo é um bem externo, um bem que nos foi dado por Deus, como um instrumento numa terra material, onde nós precisamos dele. Grande desafio, meus irmãos, esse tema da noite nos traz. E por que é um desafio? Porque vai exigir de nós uma grande vigilância e muita atenção. Jesus muitas vezes nos diz assim, orai e vigiai. Essa vigilância nós precisamos ter. É necessário que nos acautelemos, como nos diz Jesus, Porque mesmo que nós tenhamos já adquiridos alguns valores espirituais, principalmente nós que estudamos a doutrina espírita, nós já aprendemos tanta coisa, Tanto nos foi dado e por isso mesmo muito nos será pedido. Nós temos que nos acautelar, porque por mais que já tenhamos adquirido alguns valores, nós ainda nos sentimos presos ou nos apegamos com facilidades aos bens exteriores. Então, muitas vezes, nós nos apegamos à nossa família em excesso. Nós nos apegamos ao nosso conhecimento em excesso. Não dividimos. Nós, às vezes, nos apegamos ao nosso tempo, utilizando-o de modo que nós não são adequados, para um cristão. Nos apegamos às sensações do nosso corpo, muitas vezes nos envolvendo aí com excessos de toda ordem, Então, muitos de nós que já adquirimos virtudes, que já adquirimos bens internos, nós ainda somos pegos, muitas vezes, no apego. E achamos normal. E é esse alerta que Jesus vem fazer para nós, Quando ele vem dizer para nós que nós não devemos nos apegar às coisas, nos apegar aos bens externos. O que Jesus nos ensina é que esses recursos que chegam até nós são recursos provisórios, ou seja,
somos somente usufrutuários desses bens. Eles não nos pertencem. Porque quando somos chamados à verdadeira vida, tudo que recebemos fica aqui. O que nós levamos conosco? O Evandro leu ali uma passagem de Pascal. Nós levamos somente aquilo que podemos carregar com a nossa alma. Nada do que encontramos aqui na terra, nós vamos levar conosco. Então, esses bens são provisórios. É a misericórdia divina a nos permitir instrumentos de trabalho na terra. Então é necessária a nossa vigilância constante para não nos cair, no apego, na avareza, na cobiça. E isso é muito normal, porque tanto a avareza, tanta ambição, a cobiça, a inveja, o ciúme, são vícios pequenos que vêm de onde? De um vício muito maior. Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta: qual o vício mais radical que trazemos conosco? E os espíritos superiores respondem: o egoísmo. Então, a avareza é um filhotinho do egoísmo. E o vício maior, aquele mais inflexível, aquele mais difícil de ser combatido, que é o egoísmo, precisa ser trabalhado em nós. Por quê? Porque é dele que vem todos os outros. Todas as imperfeições nascem desse vício. Então, por isso, temos que ter vigilância. Nós temos que ter sempre a situação, a preocupação com relação ao que estamos fazendo fora daquilo que temos aprendido com o Evangelho de Jesus. Então, Emmanuel vai nos ajudar aqui a entender melhor essa passagem. Ele vai nos falar o seguinte: utilizando um versículo desse ensinamento de Jesus, o versículo 15, a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Então, a felicidade, a vida, o equilíbrio do homem não está naquilo que ele possui em abundância. É o que Jesus disse para aquele rapaz que pediu a ele que ajuizasse ali, na separação da herança deles. Então, Jesus disse para ele, preservai-vos da avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Bom, Emmanuel então vai iniciar essa lição fazendo algumas perguntas para nos ajudar a refletir. Então ele diz assim, a palavra do Mestre está cheia de oportunidade para quaisquer círculos de atividade humana em todos os tempos. Ou seja, os ensinamentos do Evangelho de Jesus são ensinamentos atemporais. Então, são ensinamentos que chegam a qualquer um de nós no grau evolutivo em que tivermos. Qualquer pessoa entende o que Jesus quer dizer. Pode ser um grande sábio ou uma pessoa mais simples no entendimento, que ela vai compreender. Então, por isso que Emmanuel diz que a palavra do Mestre está cheia de sabedoria para quaisquer círculos de atividade humana em todos os tempos. E aí ele começa a fazer as perguntas. Um homem, ele poderá reter vasta porção de dinheiro. Porém, o que esse homem fará desse dinheiro? É a primeira pergunta para nós. Esse homem pode ser qualquer um de nós. Pode ser qualquer pessoa. Nós podemos ter uma quantidade de dinheiro, mas não importa a quantidade. O que vai importar é o que nós vamos fazer
dessa quantidade. Eu posso ser riquíssimo, mas o que eu faço da minha riqueza? Qual utilidade está sendo dada para a minha fortuna? E ele continua: um homem poderá dispor de muitas propriedades. O Evandro leu essa passagem aqui. Todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Como aquele homem, da parábola do rico insensato, que pegou todos os seus grãos e colocou dentro dos celeiros. Em momento algum, Jesus fala nessa parábola que ele dividiu os grãos com os trabalhadores, mas sim que ele aumentou os celeiros para juntar mais grãos para ele e ter uma vida farta. Então, o que a pessoa, o que ela usa, de que modo ela utiliza? Então, o que Emmanuel está dizendo aqui para nós é que não importa o montante ou a quantidade que a gente tem das coisas, e sim a aplicação que nós vamos dar àquilo que possuímos. E ele continua. E ele ainda dá, nós lembramos aqui de um exemplo, meus irmãos, do óbolo da viúva. Aquela quantidade de fariseus entrando no templo, do gasofilácio, colocando ali a quantidade de dinheiro e falando, e deixando as moedas caírem, tilintando uma na outra, para ver a quantidade, o montante que foi dado. A viúva deu somente uma moedinha. Era o que ela tinha. Mas quem é que foi reconhecido e foi aceito? Qual foi ali, naquele momento, aceito por Deus? Ela. Porque implicava nos sentimentos, na forma como ela utilizou. A única coisa que ela tinha era a moedinha. Então é isso que o item 3 hoje vem falar conosco. E continua então Emmanuel nos falando: o homem poderá ter muitos projetos elevados, mas quantos projetos ele edificou? Ou seja, eu posso fazer muito, sonhar muito, desejar muita coisa e passar tudo para o papel. Eu vou fazer isso, fazer aquilo, mas será que eu vou fazer mesmo? Quantos dos projetos que fazemos em nossa vida são realizados, são feitos por nós? Essa é a pergunta para a gente refletir nessa noite. O homem poderá guardar inúmeros ideais de perfeição, mas estará atento aos nobres princípios de que é portador? Então vamos dar o exemplo de nós outros, espíritas. Nós guardamos em nós grandes ideais. E é errado? Não. O ideal é algo que nos leva a buscar a nossa perfeição. Não é mesmo? O ideal é aquilo que nos impulsiona para o nosso progresso. E nós temos muitos ideais de nos tornar perfeitos, porque essa é a nossa busca constante. Mas será que estaremos atendendo aos nobres princípios que nós já aprendemos na doutrina espírita? O que estamos fazendo com esse patrimônio maravilhoso, com esse tesouro chamado doutrina espírita? O que temos feito? Qual é a utilidade que estamos dando a tudo isso que estamos aprendendo aqui nessa casa? Muitas vezes, há anos. Então essa é a pergunta, essa é a reflexão que devemos fazer. Emmanuel nos pergunta: o homem terá escrito milhares de páginas, qual a substância da sua obra? Ou seja, eu sou um grande escritor, mas o que eu estou colocando nos meus livros? Mensagens de consolo? Mensagens de esperança? Mensagens que levam a criatura à felicidade e à alegria?
ou mensagens que desanimam e que levam as pessoas muitas vezes ao desequilíbrio? O que eu tenho feito com esse bem externo que foi me dado? É como se eu recebesse o talento da escrita. Quando a gente começa a estudar o Evangelho, é maravilhoso, que aí a gente percebe a ligação que há nos ensinamentos de Jesus. Olha a parábola dos talentos. O que temos feito com os nossos talentos? Estamos enterrando? Ou vamos multiplicá-lo como aquele rapaz que recebeu 5 e o outro que recebeu 2? Multiplicar os seus talentos. O que recebeu 1, enterrou. Em que lugar estamos nós? Mais uma reflexão. E continua Emmanuel. O homem contará muitos anos de existência no corpo, que é um bem externo. No entanto, o que fez deste tempo, que é um talismã divino? O que nós temos feito do nosso tempo? Muitas vezes a gente chega à idade já mais de anciana, mais velhinha, e não fizemos quase nada, olhamos para trás e falamos, gente, o que eu fiz? Deixamos o tempo passar. Essa é a pergunta de Emmanuel. O que tem feito com o talento do tempo? E continua ele. O homem contará muitos anos de existência no corpo. O homem poderá contar com numerosos amigos. Como se conduz perante as afeições que o cercam? Às vezes nós temos grupos de amigos, né? Mas como que a gente está? E o nosso coração em relação a eles? O que temos feito para ajudá-los? É a pergunta, é a reflexão da noite. E aí, utilizando a passagem que o Evandro também utilizou ali, nossa vida, diz Emmanuel, não consiste da riqueza numérica de coisas e graças. Porque nós temos os bens terrenos que nos são dados por Deus, né? Que são feitos de matéria, mas temos também as graças que Deus nos dá, como talentos, a saúde. Às vezes somos, como dizia antigamente, nem essa pessoa tem uma saúde de ferro. O que temos feito com a nossa saúde de ferro? Será que temos ajudado, construído, né? Ajudado um que não tem a saúde de ferro, um que está mais enfermo? Será que nós temos um tempo para eles? Será que nós estamos agindo, cultivando essa saúde para que a gente possa ajudar e ser útil? Ou estamos usando a nossa saúde, destruindo-a, né, com elementos não muito bons para nós? Outra reflexão. E continua Emmanuel dizendo, nossa vida não consiste de aquisições nominais e títulos exteriores. A nossa paz e felicidade depende do uso que fizermos, onde nos encontramos hoje, aqui e agora, das oportunidades e dos talentos, das situações e favores recebidos do Altíssimo. Então, o que Deus vai observar em nós não é a abundância daquilo que nós temos aqui na Terra, mas é a forma como nós utilizamos esses bens, né? É a aplicação que nós damos a esses bens. E termina Emmanuel dizendo, não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Olha bem a interessante. O que detens por empréstimo, ou seja, o que possuis por empréstimo, não o que tem. Porque nós não temos nada aqui na Terra de bens materiais. Tudo o que
que nós encontramos aqui na terra, nós deixaremos ao sair da terra. Nós só vamos levar virtudes criadas por nós. É o tesouro, aquele tesouro que Jesus diz: amealheis tesouros no céu, tesouros que a traça, que a ferrugem não corrompe, tesouro que o ladrão não rouba, tesouros que nos levarão para o céu, que o tempo não corrompe. Então, tesouros que nós vamos adquirir espirituais, que são as virtudes, não é mesmo? E finalizando então, ele diz assim: o Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntaste, pelas bênçãos que retiveste, pelos anos que viveste no corpo físico. Ele vai reconhecer-te pelo emprego dos teus dons ou talentos, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixastes em torno dos próprios pés. Então, meus irmãos, essa é a passagem do item 3, né? Quando Jesus diz para nós assim, ó, quando nós não somos, né, rico, quando nós acumulamos tesouro para nós próprios, nós não somos ricos diante de Deus. Então, acumular o tesouro que nos põe ricos diante do nosso Pai. Todo bem que fizermos na terra, todo bem que espalharmos na terra, por menor que seja ele, essa é a riqueza diante de Deus que vamos amealhando. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus caros irmãos, nós ainda temos aqui alguns minutinhos, vamos aqui esforçar em fazer bom proveito deles. Essa passagem do Evangelho de Lucas, comentada pelo Sr. Evandro e pela Dona Luzia, se inicia com Jesus sendo abordado por um homem que vivia um conflito que muitas vezes a gente vê à nossa volta e que até hoje abarrota os tribunais da terra, as discussões, né, em torno da herança, em torno daquilo que um parente, um pai, uma mãe às vezes nos lega, porque eles precisam deixar, porque conforme a gente viu, com a morte do corpo físico, os bens ficam. E mesmo que o homem institua leis que prevêem aí as mais diversas hipóteses de partilha, nós ainda não conseguimos entronizar no nosso coração o desprendimento, o desapego, a capacidade de pensar no outro e nos colocarmos no lugar do outro. E por que isso dá tanto problema? Que prevalece o egoísmo. Ou seja, o que o egoísmo fala nessas horas? Tenta pegar o melhor para você, né? A melhor parte, o que vale mais, o que você mais gosta, o que você mais prefere. E onde prevalece o egoísmo e falta desprendimento, falta empatia, falta consideração com o outro, sobra o quê? Conflitos, discussões, dificuldades, que às vezes a partir daí vão varar anos a fio. E às vezes ali um irmão deixa de conviver com o outro, deixa de frequentar a casa do outro. Às vezes já tinham alguma diferença, aquela diferença se agrava. Tanto é que o Cristo, a primeira resposta do Mestre foi a seguinte: quem vos disse que eu fui designado para fazer suas partidas? Se vocês tivessem um pouco menos de avareza, um pouco mais de desprendimento, um pouco menos de egoísmo, isso aí se resolveria o quê? Rapidamente. Rapidamente a gente pensaria no outro: não, o que você quer, meu amigo? Escolhe você primeiro? Não, escolhe você primeiro. Não, para mim tanto faz. Então tá jóia. Resultado, a situação resolveria num passo de mágica, rapidamente, né? E em seguida o que o Cristo diz?
independente da abundância em que o homem se encontra, sua vida não depende dos bens que ele possui. Isso é um fato que todos nós observamos. Quanto mais experiência de vida a gente tem, mais a gente constata isso. Por quê? Todos os dias nós vemos pessoas que às vezes são riquíssimas e que às vezes vem uma enfermidade ali que ele pode recorrer aos melhores médicos, aos melhores remédios e a vida vai embora. Como também irmãos nossos, às vezes em situação de muita dificuldade material, e que Deus prolonga a sua vida, lhe dá força, lhe dá saúde, mostrando para a gente que a nossa vida não depende disso. Deus sustenta a nossa vida o tempo inteiro como um fio tênue, mas que o Pai cuida de acordo especialmente com o uso que a gente tem dado à nossa vida. Quem de nós tem dúvida que, se eu estiver fazendo bem, ajudando as pessoas, procurando empregar bem o meu tempo, Deus vai prolongar a minha vida? E ao mesmo tempo, se eu estiver me complicando, causando problema e sofrimento para os outros, de repente, até como um presente para mim, Deus vai abreviar a minha vida para quê? Olha, esse aí, a cada dia que passa, ele acumula mais problemas em cima das costas dele. Então, antes ele voltar logo, do que ele complicar ainda mais a situação dele dentro da eternidade. Então, meus irmãos, finalmente Jesus conta para a gente a história de um homem que acumulou muito e por ter acumulado muito, julgou que daquele ponto em diante não precisaria mais contribuir em nada na sociedade. Que dali por diante ele poderia simplesmente aproveitar a vida, como muitos ainda hoje almejam. E foi exatamente naquela hora que, conforme nos diz o Evangelho, pobre homem, quão insensato és, esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulaste? Mostrando para a gente que isso não pode ser um objetivo da vida em si mesmo. Os bens que nos venham às mãos, fruto do nosso trabalho, fruto de uma herança, até de uma loteria, enfim, seja como venha, sempre deve ser empregado no propósito do engrandecimento da alma, para o nosso aprendizado, para o nosso aprimoramento, mas especialmente para que a gente sirva o nosso próximo. Na semana que vem, meus irmãos, eu estava até dando uma olhadinha aqui, está marcado para a gente estudar o próximo item do Evangelho. Nós vamos estudar sobre Zaqueu. E aí nós vamos ver exatamente um homem que, tendo uma grande soma de bens nas mãos, agia como Cristo esperava e pedia que agisse. Ele não foi indiferente ao sofrimento alheio. Ele refletindo naquilo que veio às suas mãos, por meio do trabalho, compadeceu-se com o sofrimento de quem estava à sua volta. E teve uma passagem marcante pela vida, conforme nós vamos ver na ocasião em que Jesus me visita e também o antes e o depois da vida dele. Possivelmente nós vamos ter condições de compreender um pouco melhor. Até porque Zaqueu nos dá a impressão de que Jesus mudou a vida dele como que por milagre. E nós vamos ver que o Evangelho e a doutrina espírita em especial nos mostram um quadro muito mais rico de circunstâncias anteriores e posteriores à sua passagem na Terra. Só que isso fica para terça-feira que vem, tá bom? Bom, meus irmãos, vamos agora então para o nosso encerramento. Vou pedir o Gilvan para fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, amado Mestre e amigo de todas as horas, ao final de mais um estudo evangélico, com os corações agradecidos e alegres pelas bênçãos recebidas na forma do conhecimento, ou mesmo dos fluidos, de tudo que é derramado sobre essa casa bendita e que nos alcança o coração. Agradecemos, Mestre, por mais essa noite e pedimos ao Senhor que continue nos amparando, nos protegendo, nos guiando, que o Teu Evangelho possa ser sempre o alimento para a nossa alma,
o escudo para a nossa defesa e o farol para guiar os nossos caminhos. Agradecemos, Senhor, em especial nessa noite, pelas lições valiosas em torno desse instrumento que nos foi permitido, que é o dinheiro, os bens materiais, e que devemos ter sabedoria, consciência para fazer bom uso em proveito de todos que estão ao nosso lado. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos da saúde, da paz, e pedimos ao Senhor que nos continue ajudando na nossa reforma íntima, na nossa caminhada evolutiva. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em novas faltas, mas livrai-nos do mal, pois que temos o reino, o poder, a misericórdia e a glória, hoje e sempre, e assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrado o estudo do Evangelho da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja.